para você falar do tamanho do alívio do resultado e também do gol marcado logo na sequência, alguns minutos depois, que a torcida até deu uma estremecida ali a relação por conta da substituição, né? O Luan entra, a torcida dá uma chiada e logo na sequência consegue o gol. Está estremecida, né? Ele precisa consertar, e vamos consertar. É uma vitória importante, né? Que nos dá uma folga, né? Nos recoloca de novo, né? Vencendo, né? Digamos, marcando passo ali no bloco da frente. E penso que foi um jogo que eu frisei para os atletas agora no final. Foi um jogo muito estratégico. Nós não vencemos qualquer equipe, né? Uma equipe muito bem treinada e que a gente conseguiu controlar o adversário e ter bastante volume de jogo. Até que ali em algum momento do segundo tempo a gente errou algumas bolas mais simples e acabou entregando um pouco, né, a parte emocional do jogo, que eu chamo, e junto com ela às vezes vem a parte tática também, né? Então depois o nosso gol com as trocas, né? A ideia era reforçar um pouco mais, né, ter alguém na frente da defesa, no caso o Luan, o Adília que veio de recuperação, da questão no pé, né, de ter tido uma questão intestinal ali, que eu também o alijou de algumas atividades, está se recuperando. E o gol saiu na melhor hora que podia sair, né? Depois com o Mirassol já com 2 jogadores já grandes lá na frente, né? Abriu uma linha de 5, que eu imaginava que ia ter muito cruzamento, como aconteceu, né? Nem todos os jogos vão ser brilhantes, mas hoje eu acho que a gente venceu o jogo pelo confronto, né, dos duelos e por uma estratégia que os atletas seguiram à risca, tanto defensivo como ofensivo. Roger, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Se não me engano, é a segunda partida que você não usa todas as trocas, né, todas as 5 substituições, né? Acho que contra a Juventude também foi assim. Queria entender qual é a razão disso, até mesmo tendo em vista essa questão da controle de minutagem, né? Imagino que você até tenha vontade de ter tirado o Luciano antes para poupá-lo, né? Já que a gente vê que ele está se desgastando bastante. Então queria entender por que você não fez as 5 substituições. Obrigado. Porque, na verdade, são 5 trocas possíveis, né? E nesses 2 últimos jogos eu não vi necessidade de fazê-las, né? Até para preservar algumas questões que para mim elas são importantes, determinado do jogo, né? Tu preservar os entrosamentos, às vezes em algumas funções ali, às vezes tu mexe num setor ali e isso pode mais atrapalhar em alguns momentos do que ajudar no que diz respeito, né, ao time que aquela dupla ou aquele trio já tá quente na partida, né? Mas hoje eu não vi necessidade. Vi necessidade sim, foi de lançar mais um defensor lá atrás e ganhar na largura do campo, né? E na estatura defensiva dentro da área. Roger, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Na sua dinâmica de ataque, você mudou um pouquinho o São Paulo nos últimos jogos. Agora você coloca o Cauli e o Arthur mais aberto do lado direito. E depois, no segundo tempo, você tem o Luca novamente no time. O que você entende dessa dinâmica ofensiva que ainda falta para o time do São Paulo, de repente, criar mais chances claras ou até fazer placares mais largos? Eu acho que é justamente os jogadores dentro dessas estruturas, né, a se procurar mais, né, com mais frequência, né, a possibilidade de ter um jogador a mais no centro quando em posse, dar mais jogo curto, né, jogo apoiado, né. O Luciano, como eu frisei, acho que na última coletiva, ele tem cumprido uma função diferente, com mais liberdade no campo, né, não se ausentando da área, né, que é o lugar onde ele tem ali a capacidade, junto com o Caleri, né, incomodar os zagueiros, né, e dá nessa condição, quando o Cauli está fazendo esse jogo de articulação junto com os nossos 2 volantes, que tem liberdade, né, eu não tenho jogado com um volante fixo, né, tanto o Bobadilha quanto o Daniel pode aparecer na frente, desde que um mantenha uma diagonal um pouco mais defensiva, quando o outro está na frente. Então eu acho que hoje teve muito chute bloqueado, né? Porque o adversário se posiciona bem e fecha bem ali, né? Vaza a pressão e eles se colocam dentro da área para bloquear
bloquear cruzamento e bastante gente para botar pé na bola quando tem as finalizações. Eu acho que é levar esse nível de entrosamento desses jogadores que a gente vai naturalmente conseguir criar mais chances, né? Ou de definição, né? Teve uma jogada muito bonita, acho que teve 2 ou 3 calcanhares ali que o zagueiro tirou a finalização do Calheri e quase em marca de pênalti, um chute bloqueado que seria frente a frente com o goleiro. Eu acho que é isso, o entrosamento e o treinamento de jogo. Roger, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. No último jogo você falou a respeito da reação do torcedor, que você buscava compreender a reação do torcedor, né? Passou uma semana inteira, Rui Costa falou, Macis falou também a respeito do fato. Queria que você trouxesse uma reflexão do que você passou nos últimos dias em relação a tudo isso, né, que gerou esse debate e, enfim, você acha que você conseguiu achar uma resposta para a sua pergunta de terça-feira? Não, né, parte da resposta eu já tenho falado, né? Todo o contexto da minha chegada, toda a admiração, né, que o torcedor tinha pelo anterior treinador, né? Talvez o time que aconteceu também impactou nisso tudo. E hoje o que eu vi, né, a resposta que eu tive hoje foi um torcedor transformando a atmosfera do estádio que não é o nosso como se a gente estivesse na nossa casa. É claro que no segundo tempo, quando o gol não sai, né, o torcedor quer que o gol saia com 5 minutos. Né? Quando o gol não sai, naturalmente, né, volta um pouquinho, né, retroage um pouquinho, mas eu acho que isso vai diminuindo, né, as vitórias, as boas atuações, elas vão diminuindo, né, essa resistência ou essa chateação, né, com o treinador, e por consequência o apoio vai ser completo, né? Hoje eu saio feliz pela vitória, pela atuação, mas como eu vi, sobretudo, né, o nosso torcedor fazer do Brinco de Ouro, né, como se fosse a nossa casa, incentivando bastante. E pode ter certeza absoluta que fez toda a diferença. Roger, boa noite. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Roger, na partida de hoje, analisando, claro que número não é o que define a partida, mas ele ajuda você a entender também um pouco. O São Paulo mais uma vez teve mais posse de bola, mas teve apenas efetivamente uma finalização ao gol, que foi o gol do Luciano. Tiveram diversas bolas travadas que você já destacou. E 27 cruzamentos que foram tentados e um que foi concluído, que foi o gol do Luciano. Pensando que é um São Paulo de um investimento alto, de um elenco mais caro e, na avaliação de muitos, mais forte que o Mirassol, que está na zona do rebaixamento, isso não acaba sendo muito pouco para o São Paulo? Não vejo dessa forma, né? Eu vejo que as circunstâncias que acontecem e detalham as oportunidades ou as chances, elas são consequência do que o adversário te impõe de dificuldade, né? Já teve jogo que nós vencemos com bola pelo centro, né? Agora, adversários que se mantêm fechado, né, por vezes te dão as costas. Hoje nós evoluímos muito as costas do Mirassol em profundidade, né, e não tem como deixar de contabilizar as oportunidades que no último momento elas foram bloqueadas, porque nós chegamos até ali, nós criamos até ali. O que hoje nos foi agraciado foi ter, né, um belo cruzamento e a entrada do jogador que está sempre perto da área, né. Eu acho que não é pouco não, a gente está em construção. A gente está em construção e vai haver um momento que nós vamos criar 3 oportunidades, vamos fazer as 3 e vai ser eficiente. Agora o volume, né, eu acho que demonstra que a gente está conseguindo chegar até lá dentro da área do adversário. Daí entra um pé, entra uma finalização do Arthur que passou raspando a trave, né, um chute bloqueado, né, eu acho que tem que contabilizar, né, não dá para tirar da conta não e invalidar o que foi construído. O campo tem 3 momentos, né? A fase inicial, a segunda fase e o último terço. Ele tem chegado muito bem lá. Agora refinar esse momento, não tenha dúvida. Refinar porque por vezes, né, a gente, né, quer fazer sempre a jogada mais limpa, né, e não finaliza gol em alguns momentos, né? Então finalizar gol, acertar o alvo, dar um rebote, né? Por vezes um cruzamento pode ser finalizado, como o lance que o Arthur trouxe para a canhota, deu mais um drible para de fundo para buscar um cruzamento. Arrisca, certo gol, deixa o goleiro fazer um milagre, ou dar um rebote, ou mesmo a bola para fundo da rede. Tudo bem, professor? No particular, você se sentiu hoje menos
hostilizado e ofendido pela torcida? E qual o peso do simbolismo do abraço do Luciano em você na hora do gol? Eu já comuniquei né, em algum momento a conversa que eu tive em algum momento com o Luciano, né, e ele estar cumprindo uma função até mais desgastante para ele, mas que está se provando, né, que é importante para o time, né, e por consequência nas atuações dele, né, e mais acima de tudo que a gente percebe quando o profissional, né, ele tem seu contrato, ele cumpre bem seu contrato, ele trabalha bem pro clube que ele é contratado pela sua carreira, né, mas também a gente percebe com bastante nitidez quando o atleta se envolve com o trabalho. E não é só o Luciano, né, todos os atletas estão bem imbuídos, né, na disposição de fazer as coisas acontecerem. Costumo dizer que 100% tu entra em campo e trabalha, né? O que faz a diferença é um pouquinho mais, e isso é em função de todo o contexto. Roger, boa noite. Ainda em cima disso, em relação a respaldo, você teve a diretoria, né, se pronunciando, a torcida organizada também, mas em relação ao grupo, a gente vê a entrega do grupo, né, essa sequência de jogos, o Luciano, como que foi nesse momento tão complexo essa semana com o grupo, internamente, como que imagino quanto foi importante para você esse respaldo do grupo? É que assim, gente, é que tem uma diferença muito grande do que acontece externamente do que é internamente, né? Na coletiva passada eu disse que o que me motivava naquele momento, né, era um ambiente interno saudável, e todo o nosso trabalho é justamente para a gente preservar esse ambiente interno, né, de todas as pressões, né, e não permitir, né, por mais que infelizmente, né, com o celular, né, tudo entra pela nossa janela particular, né, é manter o ambiente interno. Então o ambiente foi igual, não teve diferença nenhuma, né, não teve diferença nenhuma, né, foi dias com o mesmo trabalho, com o mesmo interesse, né, e claro que sem estar alheio do que acontece fora, né, sabendo de toda a pressão em cima do trabalho do treinador, né, e também, né, os atletas com interesse de justamente fazer esse momento de pressão passar, né, e só as boas atuações e as vitórias, né, quando não conseguir jogar bem, vencer, né, que eu tenho certeza que isso vai construindo boas atuações. Roger, tudo bem? Boa noite. Priscila Senhorantes, da TNT. Boa noite, Priscila. Roger, você falou sobre o apoio da torcida por aqui hoje, transformando o estádio num pequeno ou menor Morumbi, digamos assim. No seu começo, você jogou no Canindé. Semana que vem, mais uma vez, como mandante, você vai jogar em Bragança Paulista. Estádios diferentes em um período muito curto, né? Queria que você falasse um pouquinho como que você vê esse movimento que acontece com muita regularidade todo ano aqui no São Paulo. E se você, como comandante da equipe, entende que seria melhor ter uma segunda casa fixa, ou se para você é ok ficar viajando, jogando em lugares diferentes? A gente quer estar onde o nosso torcedor possa estar, né? Se ele estiver junto com a gente para nos ajudar, ele faz o lugar. Mas claro que a nossa casa é a nossa casa, né? Agora, as diferentes localidades, isso não depende só da gente, né? Depende da disponibilidade, depende da distância, são várias questões. Eu acho, assim, geralmente são mais difíceis esses momentos, né? Mas eu acho que a gente tem conseguido, né? O torcedor tem conseguido transformar, né? Foi assim, né, contra a Chapecoense, né, que nós jogamos no Canindé. Foi assim hoje. Eu, acompanhando o ano passado, eu sei que também aconteceu muitos movimentos, né, semelhantes, e vejo que, assim, não tem sido esse fator da troca o principal fato por algum momento de irregularidade, né? Novamente, claro que a nossa casa é sempre a nossa casa, né? Mas o torcedor tem feito essa parte, né, e conseguido nos apoiar, né? Isso faz toda a diferença. Roger, boa noite. A vitória hoje e o fato do jogo de terça na Sul-Americana ser fora de casa tira um pouco o peso de escalar força máxima, como talvez você teve no jogo contra o Rings e acabou perdendo o Marcos Antônio? Não,
O fato da vitória não vai determinar um planejamento que já tinha sido feito prévio, né? A gente tem que ter algumas convicções no trabalho, né, para poder planejar, né, os próximos movimentos. O que vai determinar é levar um time nas melhores condições para que a gente seja competitivo e traga pontos. Se isso for, né, colocar jogadores com menos minutagem, né, e que querem mostrar que podem estar entre os 11, nós vamos fazer, né? Saindo daqui, agora a gente senta ali, né, para justamente fazer esse planejamento, terminar o planejamento, né, depois de todas as revisões médicas, né. Amanhã a gente ainda tem outra possibilidade, né, que pode ter alguma intercorrência, né, ainda até amanhã a viagem, porque amanhã à tarde a gente já está voando, né, é levar um grupo nas melhores condições para a gente trazer pontos de lá.